Olá, meus amigos, mais uma vez é o professor Valdemir com mais um vídeo aqui. Hoje eu quero cumprir aquilo que eu prometi. Eu falei que eu ia gravar um vídeo aqui falando sobre Jonas na cidade de Nínive e que o grande peixe não jogou Jonas em Nínive, certo? Que Nínive foi destruída e que Nínive também era uma cidade com mais de 120 mil habitantes, ok? Hoje eu vou gravar sem óculos porque está dando reflexo aqui na iluminação, vou usar ele apenas para ler. Então vamos lá. Vamos começar aqui lendo o capítulo 1, onde diz assim, ó, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, certo? E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Veja, Deus pediu para Jonas, então, ir para a cidade de Nínive. A pergunta é, onde é que fica Nínive? Nínive, ela fica na região da Mesopotâmia. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal aqui falando sobre a Mesopotâmia. Depois você assiste lá que você vai ver onde fica Nínive, certo? A Nínive hoje está na região onde hoje é o atual Iraque, certo? Por que eu vou provar que o grande peixe não levou Jonas para Nínive? Porque nós temos que fazer um estudo da geografia do local, ok? Mais à frente eu vou falar. Segura aí, vamos lá. Então vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 10, certo? Está escrito assim, ó. Falou, pois, o Senhor ao grande peixe, e este vomitou Jonas na terra seca, certo? Na terra seca. Qual terra? Veja bem, Jonas, quando ele foi engolido pelo grande peixe, veio aquela tempestade, Deus pediu para ele ir pregar em Nínive. Ele foi para Tarsis, onde está hoje a atual Espanha. Ele foi em sentido ao contrário, certo? O mar onde Jonas foi jogado é o mar Mediterrâneo, correto? E então o Deus enviou ali um grande peixe e engoliu Jonas. Ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E segundo Jonas aqui, capítulo 2, versículo 10, diz que o peixe jogou Jonas em terra seca. Foi nas praias de Nínive? Não. Como é que o senhor prova isso, professor? Vou provar já. Então, veja bem, você ouve muitas pregações das pessoas dizer assim, mas o grande peixe foi jogar Jonas nas praias de Nínive e o povo de Nínive estava tudo na praia, quando vira aquele grande peixe, jogou Jonas, o povo correu para a cidade, Jonas saiu atrás e começou a pregar e o povo se arrependeu? Nada disso, meu amigo. Por quê? Porque Nínive, na região onde ela está localizada, não existe mar. Nínive não é uma região litoral, não tem praia, não tem mar que banha aquela região, correto? Aqui em Jonas capítulo 2, versículo 10, diz que o grande peixe jogou Jonas em terra seca, certo? Não, a palavra praia aqui nem é mencionada no livro de Jonas, ok? Vamos ver o que diz então o capítulo 3. 3, versículo 1. Diz assim, veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então, veja bem, vai à grande cidade de Nínive, significa que ele não estava lá, certo? Aí você pergunta assim, professor, mas qual foi a região? A Bíblia não cita a localidade correta, mas o mar onde o grande peixe engoliu Jonas é o Mediterrâneo. E você sabe qual é a distância do lugar mais próximo do Mediterrâneo para Nínive? Ela dá mais ou menos... se o grande peixe jogou Jonas na parte mais próxima de Nínive, ele estava mais ou menos 1.000 quilômetros de distância de Nínive. Agora, se o grande peixe jogou Jonas na parte mais longe, aí dá uma média de 1.300, 1.400 quilômetros até Nínive. Foi a caminhada que Jonas teve que fazer, correto? Muita gente diz assim, mas o Jonas não queria pregar em Nínive porque ele estava com medo. Não é verdade. Não é verdade porque a Bíblia não menciona isso aí. Muitas pessoas dizem assim, Jonas não queria pregar em Nínive porque os pais de Jonas foram mortos pelos ninivitas. Também não está escrito na Bíblia em lugar nenhum. Para a gente entender sobre Nínive, a região, tudo, você tem que fazer um estudo sobre a história, a geografia, o local, certo? O rio que passa mais próximo a Nínive é o Tigre, correto? E muitas teorias dizem o seguinte, já vi muitas pessoas dizer o seguinte, o grande peixe então entrou pelo rio Tigre e jogou Jonas próximo a Nínive. Também está descartado isso aí, porque jamais um grande peixe ia entrar pelo leito de um rio, correto? O grande peixe estava no Mediterrâneo. Muitos dizem que era baleia, outros dizem que não era baleia. Bom, se era baleia ou não,
importante é que foi um grande peixe e que engoliu Jonas, apesar que a baleia não é um peixe, ela é um mamífero, certo? Mamífero é aquele que mama, correto? Mas essa não é a discussão. A discussão aqui é saber se realmente Jonas foi jogado nas praias de Nínive. Eu já disse que não, porque Nínive não é uma cidade litoral, ela não tem praia, certo? Jonas não ficou com medo de pregar em Nínive, correto? Os pais de Jonas também, a Bíblia não menciona se foram mortos pelos ninivitas, certo? Então essa é a grande questão. Por que então que Jonas não quis pregar na cidade de Nínive? A Bíblia não menciona. Vamos dizer assim, a gente conclui que ele não queria pregar porque os ninivitas eram um povo terrível, eles eram um povo, vamos dizer assim, cruel. O exército ninivita, quando eles conquistavam aliás, dos sírios, né, dos assírios, Nínive é a capital, teve duas capitais, uma foi Nínive e a outra foi Assur. Eu já até falei aqui num vídeo meu aqui, sobre a Mesopotâmia, que Assur é em homenagem ao grande, vamos dizer assim, líder ali dos assírios, que foi o Assurbanipal, certo? Teve Senaqueribe, teve os outros. E a Síria era, vamos dizer assim, a civilização mais terrível e temida daquela região, correto? Só para você ter uma ideia, os assírios levaram cativos 10 tribos de Israel, certo? No ano 722 a.C., os assírios levaram, então, 10 tribos cativas para a Síria, correto? Isso foi no ano 722 a.C. Então, quando eles conquistavam uma nação, eles cortavam a mão, cortavam braço, cortavam orelha, arrancavam nariz, era para servir de exemplo para as outras nações, para saber que eles eram um povo terrível e temidos, certo? Será que esse foi o problema, então, que Jonas não quis pregar em Nínive? Bem, vamos ler aqui o capítulo 4, no comecinho do capítulo aqui, diz o seguinte. Vou pegar aqui. Mas isto desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. Isso depois que ele pregou, os ninivitas se converteram. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, e grande em benignidade, e que arrependes do mal. Ou seja, o que dá a entender é que Jonas não queria pregar em Nínive, porque esse povo não deveria se arrepender. Eles deveriam, vamos dizer assim, ser destruídos, porque era uma nação terrível. Quantos habitantes tinha na cidade de Nínive? 4, versículo 11, certo? Vamos ver aqui. Eu disse que tinha mais de 120, vamos ver se é verdade. No capítulo 4, no versículo 11, diz assim, ó. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Veja, a Bíblia está dizendo aqui que na época de Jonas tinha mais de 120.000 habitantes. A pergunta é, Jonas pregou em Nínive? Pregou. Nínive se converteu? Converteu. Então, professor, como que o senhor está dizendo que Nínive foi destruída? Se você leu o livro do profeta Naum, ele vai falar sobre a destruição da cidade de Nínive, principalmente o capítulo 3, correto? Afinal de contas, isso é uma contradição? Nínive foi destruída, não foi? Que negócio é esse? Acontece o seguinte, você precisa fazer um estudo para não entrar em contradição com a Bíblia, porque a Bíblia não tem contradição. Então, veja bem, quando Jonas pregou em Nínive, Nínive se converteu, aquela geração que Jonas pregou, todos eles se converteram, até o rei se converteu, certo? O problema é que se passaram 100 anos e Nínive voltou às mesmas práticas. Você pode ler isso aqui no livro de Naum, capítulo 3. E aí Nínive foi destruída, porque a geração que Jonas pregou, acredita-se que eles não passaram adiante aquilo que eles receberam de Jonas. E a cidade, então, a geração que veio depois, ficou nas mesmas práticas da Nínive antes de Jonas. E aí você lê no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 9, que diz, e a angústia não se levantará por 2 vezes. Então, depois de 100 anos, a geração de Nínive voltou às mesmas práticas, as mesmas crueldades, as mesmas feitiçarias. E então, Deus diz que iria destruir Nínive e realmente destruiu. Quem foi que destruiu Nínive?
foi os babilônios, o último império babilônico do rei Nabucodonosor. Se você baixar no Google aí, você vai ver que Nabucodonosor, ele fez uma aliança com os medos. Os medos eram povos que viviam no norte do atual Irã, certo? Então eles fizeram uma aliança, em 612 eles destruíram a Síria totalmente e a Síria então deixou de existir. Então aqui está provado que Nínive realmente foi destruída, só que não na época de Jonas, bem depois. E foi provado também que se você olhar no mapa onde fica a região de Nínive, você vai ver que a distância de Nínive até o mar Mediterrâneo, a parte mais próxima, como eu disse, está a mais de 1.000 quilômetros. Então o grande peixe não jogou Jonas nas praias de Nínive, como eu disse, Nínive é uma cidade que não tem praia, correto? Então o que precisamos fazer então para entender isso aqui? É somente um estudo da Bíblia, a parte histórica, a parte geográfica, certo? E a parte bíblica, perfeito? Então, não tem nada em contradição. Nínive foi destruída, correto? Totalmente deixou de existir, beleza? Eu vejo muitas pessoas dizendo que Jonas tinha medo, coisa e tal. Eu digo o seguinte para esses pregadores, amigos, errar, todo mundo erra, eu também já errei. Eu já preguei também que Jonas tinha sido jogado nas praias de Nínive. Hoje eu não prego mais, por quê? Porque eu fiz um estudo do assunto. Então, quando a gente vai falar sobre um assunto bíblico, a gente precisa estudar tanto a parte histórica como a parte geográfica, ok? Bem, eu vou ficando por aqui e eu vou gravar um outro vídeo aí sobre Maria Madalena, que muita gente diz que Maria Madalena era uma prostituta. Eu vou provar na Bíblia que não era. Não sei se vai ser o próximo vídeo. Pode ser, pode não ser, ok? Mas me aguarde aí. O que você tem que fazer agora? Se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, ok? Eu espero você no próximo vídeo.